hoje o nosso assunto é um assunto muito polêmico, um assunto que rende muita discussão. Aqui no Brasil teve até referendo. E para fazer esse debate importante aqui na Jovem Pan, aqui ao meu lado esquerdo, o Benê Barbosa, presidente do movimento Viva Brasil, autor do livro Mentiram para mim sobre o desarmamento. E aqui ao meu lado direito, o Martim Almeida Sampaio, advogado e presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo. Tem aqui a pergunta do Fábio Rodrigues, que eu já passo para o Dr. Martim, depois o Benê fica à vontade para comentar. E, aliás, é a opinião de muitos ouvintes aqui. Eu quero uma arma para me defender. As pessoas pensam o seguinte, já que o poder público, a segurança pública, ninguém consegue combater os bandidos, então eu quero uma arma para me defender. O que o senhor pensa sobre isso? Como é que o senhor rebate isso? Eu rebato dizendo o seguinte, eu comprei, mas eu acho que você deve guardar seu dinheiro e gastar seu dinheiro, investir seu dinheiro em coisas melhores do que uma arma, e você deve forçar, através de uma ação política, organizada, que a segurança pública funcione efetivamente. Se hoje nós temos uma polícia militar do Estado de São Paulo, que é uma polícia altamente preparada, ninguém tem dúvida disso, você pode ter críticas à polícia, mas não diga que são incompetentes, não são. É altamente treinada, é altamente preparada. Elas são mortas por marginais. Se essas pessoas que são profissionais vivem o confronto, atiram todo dia, são treinados e vivem, e muitas vezes, se você digitar agora a parada no Google, policiais mortos quando não estão em serviço, vai aparecer milhares de referências, ou seja, pessoas preparadas que reagem a um assalto, que sabem usar arma. Agora, que treinam isso, que são preparados, que têm a frieza, mais do que preparados, têm a frieza suficiente para saber o momento certo. Esta mesma polícia aconselha você, não tenha arma. Essa mesma polícia de São Paulo, qualquer autoridade policial com responsabilidade vai dizer a você, não use arma que você não sabe usar. A gente não sabe usar, então você vai fornecer para aquele criminoso uma arma e vai colocar, sobretudo, ainda que você não faça isso, sobretudo você vai colocar em risco sua vida, que é um bem muito precioso. Então, em qualquer polícia do mundo, a primeira orientação em qualquer manual é não reaja a assalto, não faça isso. Agora, quanto à sensação de insegurança, eu concordo com todas essas pessoas, nós todos temos. Eu tenho a sensação de insegurança, eu acho que a gente tem que exigir do poder público medidas para combater a violência, medidas para melhorar o policiamento, enfim, para aplicar melhor nossos impostos. Mas o fato é que a gente tem que ter uma ação política no sentido de exigir dos administradores da coisa pública uma probidade e eficiência para melhorar. Bom, vamos lá. Primeiramente, essa ideia de que a polícia de São Paulo, ou qualquer polícia brasileira, é altamente capacitada na utilização de armas de fogo, não é verdadeira. Bom, aí fica por sua conta. Por minha conta não, isso aí nós temos uma deficiência gigantesca no treinamento com armas de fogo na polícia, não só de São Paulo. A polícia de São Paulo ainda é a menos grave, mas nós temos aí estados onde um policial é treinado com 50 tiros. No momento que ele se forma, ele nunca mais atira, né? Segundo, você tem policiais que morrem ao tentar reagir ou ao reagir? Tem policiais, mas há uma leva gigantesca, milhares de policiais que escapam todos os anos de morrer porque estavam armados, reagiram e saíram ilesos. O problema é que isso não vira notícia. E aí fica parecendo que a arma nunca serve para defesa, né? Terceiro ponto, essa ideia do não reação é uma ideia completamente falaciosa e perigosa. Por quê? Por quê? Eu explico. Pelo seguinte, quando eu digo para você, e eu, Estado, digo, olha, não reaja, porque senão você vai morrer. O que eu estou fazendo não é defender você. O que eu estou fazendo é justificando o bandido. O que eu estou dizendo na cabeça do bandido é o seguinte, se o próprio policial, se o próprio delegado, se o próprio secretário de Segurança Pública disse que você não pode reagir, como assim você reagiu para mim? Pum, eu te mato. Como aconteceu há pouco tempo atrás na Bahia, onde um marinheiro foi assassinado a facadas, e o criminoso, ao ser preso, primeira coisa que ele disse foi, todo mundo sabe que não se deve reagir. Ele reagiu, matei mesmo. Então a gente precisa tomar muito cuidado com esse discurso. Sua recomendação é reagir? De forma nenhuma, eu disse isso. Não, estou perguntando. Ok. Eu estou falando. A minha recomendação, a recomendação que eu sempre digo, é analisar a situação e fazer o que for necessário naquele momento que você acredita que é a melhor forma de sair vivo naquela situação. Sim, às vezes é entregar o seu relógio, é entregar o seu carro, às vezes pode não ser, porque você pode, com isso, não garantir que você vai escapar vivo. A verdade é essa. Em última instância, se eu quero uma arma, eu tenho treinamento para isso, eu tenho capacidade psicológica para isso, que são quesitos adotados pela lei hoje, você é obrigado. Só vai conseguir comprar uma arma de fogo quem comprovar efetivamente que sabe utilizar aquela arma de fogo. Mesmo que, e não é verdade, mesmo que
com isso eu trouxesse mais risco para mim, ninguém tem nada a ver com isso. Muito menos o Estado, que é absolutamente incompetente para defender qualquer um de nós. Aliás, não existe Estado no mundo que seja capaz de defender 24 horas por dia um cidadão. Mas, Benê, doutora, tem muitas perguntas aqui. Por exemplo, o Marcos Guilherme fala sobre as fronteiras, né, que as armas entram pelas fronteiras e as armas acabam abastecendo não só os bandidos, mas também muita gente que quer se defender e não tem capacidade de fazer um curso. Enfim, essas pessoas conseguem armas, né, doutor? Fique à vontade para esse debate. Hoje nós temos um gravíssimo problema de circulação de armas ilegais no país, né? E não é só no Brasil, né? Não é só no Brasil, você tem isso em todos os países da América do Sul, praticamente na América Latina inteira, Estados Unidos, México, e praticamente todos os outros países, né? Por quê? Porque o criminoso ele vai procurar uma forma e ele vai conseguir uma forma de se armar, né? E não precisa ser necessariamente com armas de fogo, mas ele consegue. É contrabando, é desvio, é fabricação. Agora fecharam, a semana retrasada, fecharam uma fábrica de submetralhadoras em Belo Horizonte, tá? Que estavam sendo fabricadas e vendidas aos criminosos, né? Tem uma cena de um rapaz roubando um celular dentro da estação de trem usando uma submetralhadora, para você ver como está a circulação ilegal. Por quê? Porque o foco, como eu disse, continua errado, né? A polícia, mesmo se empenhando em retirar de circulação essas armas e apreender essas armas, ela está enxugando gelo. Porque ela prende o cidadão aqui, apreende a arma dele, uma semana depois ele está na rua e vai procurar armamento, e vai conseguir armamento, e vai conseguir continuar se abastecendo, né? Então, no mínimo é injusto, né, que o cidadão não tenha garantido esse direito, que inclusive está na lei, de ter uma arma dentro com capacidade psicológica, como eu disse, com treinamento para a sua defesa. Doutor. Eu acho que é um contrassenso. Se a gente diz, se ele diz, não sou eu, que o Estado não tem capacidade para prover nossa segurança, esse Estado vai ter capacidade para testar que eu tenho capacidade psicológica e manuseio de arma, porque eu vou ter que ter o Estado para liberar o uso de arma. Então, mesmo o Estado que não tem capacidade para me defender, é aquele Estado que diz para mim que eu posso usar arma para me defender, que eu tenho condições psicológicas. Isso é uma falácia, eu não acredito nisso. Desculpe, o seu discurso em relação ao Estado, também eu não acredito. É uma visão ideológica, respeito, a gente está numa democracia, essa é a beleza da democracia, a gente não concordar, porém se respeitando, evidentemente, mas é um discurso liberal, é um discurso que leva em conta que o Estado está falido e o Estado não vai fazer nada por nós. Muito popular esse discurso nos Estados Unidos, em alguns rincões dos Estados Unidos, mas eu ainda acredito que o Estado, embora esteja falido, ele é pago por nós, contribuinte, nós temos que ter uma consciência de contribuinte. E obrigar que o Estado cumpra a sua obrigação. E assim tem sido. A Noruega, a Escandinávia é um exemplo, a França é um exemplo, a Inglaterra é um exemplo. Tem problemas de criminalidade? Evidentemente que tem. Ninguém aqui é poliano ou sonhador. Mas o fato é que nós pagamos nossos tributos, recolhemos uma alta carga tributária. Eu, você, Benê, todos nós. Nós temos que obrigar o Estado a gerir essa coisa comum. Agora, eu acho que o Estado, sim, está na Constituição Federal, no artigo 5º, que é dever do Estado, a segurança e zelar pela nossa vida. O direito básico, o direito fundamental, a dignidade humana, a vida. E como que... O Estado é garantidor individualmente da sua segurança? Ele deveria ser. Se não é uma falha dele. Se não é uma falha dele. Mas o entendimento do STF quanto a isso não é esse. Não, esse é o seu entendimento, sua interpretação. Não. Está no STF. Não está não. Está na Constituição. Tribunal de Justiça. Bom, vamos discutir no campo do direito, a gente discute. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Então vamos discutir a decisão da Organização dos Estados Americanos, da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Não, estou falando. Não, a gente está discutindo. Não, eu estou falando. Não, a gente está discutindo Constituição. Veja uma coisa é teoria, doutor. Uma coisa é teoria, outra é a prática do cidadão que está morrendo na rua, que está morrendo em casa. Você está correndo da teoria. Você falou da teoria. Não. Eu estou vindo para a prática. Não, você fugiu da teoria. Você falou. Estou vindo para a prática. Você falou do STF, eu quis discutir no plano constitucional, que eu acho que não é aqui o mas eu discuto. Dizendo na prática. Na prática a gente discute, eu estou discutindo. Na prática, os tribunais... Você fugiu da discussão teórica. Não, deixa, por gentileza. Na prática, os tribunais de justiça do Brasil não provêm sentenças favoráveis àqueles que recorrem pedindo ressarcimento. Me diga um caso concreto. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Um rapaz assassinado por um egresso, por um fugitivo da Justiça do Rio Grande do Sul, foi assassinado. A esposa dele entrou com ação contra o Estado, pedindo indenização, porque o Estado deveria garantir que ele estava preso. Deixa eu acabar. Isso aí foi negado, dizendo que o Estado não tem obrigação e é incapaz
de proteger individualmente cada cidadão brasileiro. Agora fala. Agora eu posso falar. Eu acho que o senhor está desatualizado, não conhece o nosso direito para falar dessa forma. Desculpe, eu acho que o senhor não conhece. Primeiro que não tem caráter vinculante. E mais, vou dizer mais. Há uma jurisprudência muito mais recente, eu acho que ele vai ficar meio enfadonho em falar isso. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou o Estado brasileiro a indenizar uma família que um preso se suicidou dentro da penitenciária. Porque é responsabilidade do Estado. É um preso. Não uma vítima. Mas preso. Meu senhor, agora estou eu falando. Porque ele não é um ser humano? Ele não é um ser humano? Para o senhor, um preso não é um ser humano? Não é um ser humano. Então, eu acho que a gente não tem que discutir. Então, a gente tem que falar o seguinte, a pessoa é presa no Brasil, segundo o Benê, e ela perde a condição de... O seu até riu da pessoa que está presa, está rindo ainda. O senhor está rindo. Não, estou rindo do senhor, não estou rindo da pessoa presa. Eu estou gozado, eu não consigo rir do senhor porque eu tenho piedade intelectual de uma pessoa que faz uma afirmação dessa. Eu tenho piedade intelectual sua que não considera um ser humano preso... Não consegue considerar um ser humano uma pessoa presa. Eu não disse isso. Não, riu, debochou aí, está rindo. Estou esperando o senhor acabar de concluir. Não deixa concluir, fica aí com riso, com bobagem, vamos lá, coisa de criança. Conclua, depois o Benê fala. O que eu quero dizer é o seguinte, existe uma longa tradição no mundo de apoio às pessoas presas, inclusive, que o Estado é garantidor da vida de todo ser humano, todo cidadão. Tanto ele é responsável, que assim está na Constituição Federal. E a Constituição Federal, o Brasil não é um país que acontece isoladamente no panorama internacional. Ele acontece dentro de uma sociedade internacional, tem compromissos internacionais firmados. E os compromissos firmados pelo Brasil na sociedade internacional apontam no sentido da paz social, apontam no sentido do Estado garantir as liberdades individuais e a vida entre elas e a dignidade humana. É isso, resumidamente. Bom, vamos lá, exatamente, para garantir a integridade da vida humana e a vida do cidadão e até do bandido também, eu não disse isso, como o senhor tentou dizer, é que eu defendo a ideia de que todo cidadão com preparo, né, tem que ter o direito, tem que ter a liberdade, mais do que isso, de ter uma arma de fogo para sua defesa, e o Estado não pode negar esse direito, né? Porque a verdade é o seguinte, quando um criminoso meteu o pé na porta da sua casa, não adianta você chegar para ele e falar, olha, de acordo com a Constituição, o Estado tem que me proteger, porque ele não vai te proteger. Ponto final. A verdade é essa. Infelizmente é essa. O mal está lá fora. Há pessoas ruins, há pessoas cruéis, prontas para fazer o que quiser com a sua família. Então, aquele cidadão que se acha preparado, que se acha com o direito, com a liberdade de defender sua família, tem que ter esse direito respeitado. É só isso que nós estamos lutando. Curioso, esse discurso nos Estados Unidos é o discurso típico do Partido Republicano, é um discurso considerado de direita, não há problema, a gente está numa democracia, não estou rotulando ninguém aqui, isso é um problema de consciência individual, e os Estados Unidos que prega isso, e vários estados norte-americanos pregam isso, sequer reduziram a taxa criminal. Pelo contrário. Qual estado? Os Estados Unidos hoje têm a maior população carcerária do mundo. Não, estamos falando de criminalidade. Não, o senhor disse, estados não reduziram. Qual estado? Estado Texas, por exemplo. Não reduziu? Não reduziu. Não, ele saiu da década Não reduziu. Vou dizer dados. Ele saiu da década de 80 de 12 homicídios por 100 mil habitantes, hoje tem 4,8 homicídios, isso não é redução? De quem que são? Matemática é essa? Texas? Que matemática é essa que tem 2 milhões que não leva em conta, tem 2 milhões de cidadãos presos norte-americanos nas cadeias? 2 milhões de bandidos presos pagando suas penas por 2 milhões, e a população armada? 2 milhões, muito bem. Então, houve redução de criminalidade? Não, eu acho que a tese não funciona. Houve 2 milhões presos? Houve. 2 milhões é a maior população do mundo, houve? Está ótimo isso, eles cometeram crimes. Está ótimo. Será que a sociedade está bem isso? Se eles cometeram um crime, eles têm que estar presos. Por isso que reduziram o número de estupros desabou nos Estados Unidos, o número de homicídios desabou nos Estados Unidos nos últimos 20 anos, e, obviamente, a população carcerária subiu porque os bandidos estão sendo presos. Diferente do Brasil, que continua com essa leniência com bandido, nessa visão marxista de que bandido é um coitadinho, é uma vítima da sociedade, ou seja, ele é minha vítima, sua vítima, é vítima do seu pai, da tua mãe, aquele que ele ataca. Né? E a gente continua exatamente por esse discurso que o doutor, isso com todo respeito, com esse discurso marxista de esquerda que o doutor propõe, que a gente chegou até aqui. Graças a Deus que esse discurso, já que ele rotulou o meu discurso de marxista, só posso opor seu discurso de direita. Eu não gostaria de falar isso. É de direita. Mesmo, é conservador. É um discurso de direita, conservador, cujo ápice foi Adolf Hitler, que resultou na morte de 70 milhões de pessoas. Bonzinho era Marx, com 100 milhões de mortos. Bonzinho é campo de concentração, foi bom campo de concentração. Hitler não era de direita, doutor, desculpa, do Partido Socialista Alemão. Não era de direita. Então, Hitler era comunista. Não, Hitler era de esquerda. Não, era de esquerda?
Partido Trabalhista Socialista Alemão. Senhor, tá certo. O senhor precisa aí... Eu acho que eu sugeriria que o senhor estudasse um pouco mais, que você vai passar vexame ao falar um tipo de coisa desse nível. Veremos. Mas tudo bem. Eu acho que esse discurso de direita, de extrema-direita, que a violência resolve tudo, vão matar, como você está superado. Isso foi superado em 1948, primeiro em 1945, com a derrota de pessoas que pensam e políticos que fazem desse gênero. E depois com a Declaração Universal dos Direitos dos Homens, que foi em 1948, que são a Declaração dos Direitos Humanos de 10 de dezembro, que elevou o homem à questão principal da história. Então, esse discurso taxar marxista, isso aí fazia muito, dava um pouco de pânico na ditadura. Na ditadura, quando tinha pessoas que serviam a ditadura, eram lacaios da ditadura, acusavam os outros, você é comunista, você é isso dava medo. Agora a gente está na democracia. Se eu fosse marxista, eu falaria, não teria o menor medo de falar isso. Mas agora isso aí é taxação, é rótulo bobo. Claro. Isso aí já passou. Isso aí, isso desde a queda do muro de Berlim, isso exatamente. Isso assustava. Cuba, Venezuela, isso assustava. Esse seu discurso assustava. São regimes conservadores. Esse é o discurso. Esse seu discurso assustava quando os gorilas, a ditadura estava aí. Aí fazia um sucesso. Criança, né? Não, eu militava naquela época, eu não era criança, eu tenho 57 anos, eu conheço bem. Eu conheço fascista de longe, bateu o olho, eu conheço. É impressionante. O senhor me chamou de fascista, doutor? Não, eu estou dizendo que eu conheço. O senhor me chamou de comunista, ué? Qual o problema de chamar? Eu falei marxista. Não, mas que marxista? E como é que o senhor chamaria uma pessoa de extrema-direita? O senhor não sabe disso? Eu sei muito bem. A extrema-direita é fascista? Então é um dos fascismos. Então... Nazista, você prefere nazista? É mesmo? É. O senhor também é nazista? Não, eu estou falando, você falou eu falei, eu dei opções. Se você o senhor está dizendo que eu sou fascista no ar, é isso? O senhor me falou nazista? que eu sou comunista? Não, o senhor está dizendo? Não, estou falando que existem ideologias de extrema-direita. Então tá bom. Tá bom? Então tá bom. Bom, eu agradeço a oportunidade, acho que é muito importante esse tipo de debate. É um debate complexo, com série de fatores, com muitos mitos que foram criados em cima disso durante todos esses anos. Inclusive, foi o que levou a mim e ao Flávio Quintela, né, escrever o livro, Fique à vontade. Né, que é o Mentiram para mim sobre o desarmamento, que traz aí as 9 principais mitos que foram criados sobre a questão. Um livro bastante interessante, com uma linguagem bem simples, exatamente para as pessoas entendam que muitas vezes elas são enganadas, né, e por isso acabam acreditando que o desarmamento é bom para a sociedade. Né? Para encerrar, gostaria de lembrar quem criou o primeiro Estatuto de Desarmamento do mundo, né, com o catálogo sistemático dos seus proprietários, foi Adolf Hitler. E por isso mesmo eu estou muito longe do nazismo ou do fascismo, porque eu não gosto do Estado se metendo na minha vida. Eu sou responsável por ela mesma. Hoje o nosso assunto é um assunto muito polêmico, um assunto que rende muita discussão. Aqui no Brasil teve até referendo. E para fazer esse debate importante aqui na Jovem Pan, aqui ao meu lado esquerdo, o Benê Barbosa, presidente do movimento Viva Brasil, autor do livro Mentiram para mim sobre o desarmamento. E aqui ao meu lado direito, o Martim Almeida Sampaio, advogado e presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo. Tem aqui a pergunta do Fábio Rodrigues, que eu já passo para o Dr. Martim, depois o Benê fica à vontade para comentar. E, aliás, é a opinião de muitos ouvintes aqui. Eu quero uma arma para me defender. As pessoas pensam o seguinte, já que o poder público, a segurança pública, ninguém consegue combater os bandidos, então eu quero uma arma para me defender. O que o senhor pensa sobre isso? Como é que o senhor rebate isso? Eu rebato dizendo o seguinte, eu comprei, mas eu acho que você deve guardar seu dinheiro e gastar seu dinheiro, investir seu dinheiro em coisas melhores do que uma arma, e você deve forçar, através de uma ação política organizada, que a segurança pública funcione efetivamente. Se hoje nós temos uma polícia militar do Estado de São Paulo, que é uma polícia altamente preparada, ninguém tem dúvida disso, você pode ter críticas à polícia, mas não diga que são incompetentes, não são. É altamente treinada, é altamente preparada. Elas são mortas por marginais. Se essas pessoas que são profissionais vivem o confronto, atiram todo dia, são treinados e vivem, e muitas vezes, se você digitar agora no Google, policiais mortos quando não estão em serviço, vai aparecer milhares de referências, ou seja, pessoas preparadas que reajam a um assalto, que sabem usar arma. Agora, que treinam isso, que são preparados, que têm a frieza, mais do que preparados, têm a frieza suficiente para saber o momento certo. Essa mesma polícia aconselha você, não tenha arma. Essa mesma polícia de São Paulo, qualquer autoridade policial com responsabilidade vai dizer a você, não use arma que você não sabe usar. A gente não sabe usar, então você vai fornecer para aquele criminoso uma arma e vai colocar, sobretudo, ainda que você não faça isso, sobretudo você vai colocar em risco sua vida, que é um bem muito precioso.
Então, em qualquer polícia do mundo, a primeira orientação em qualquer manual é: não reaja a assalto, não faça isso. Agora, quanto à sensação de insegurança, eu concordo com todas essas pessoas. Nós todos temos. Eu tenho a sensação de insegurança. Eu acho que a gente tem que exigir do poder público medidas para combater a violência, medidas para melhorar o policiamento, enfim, para aplicar melhor nossos impostos. Mas o fato é que a gente tem que ter uma ação política no sentido de exigir dos administradores da coisa pública uma probidade e eficiência para melhorar. Bom, vamos lá. Primeiramente, essa ideia de que a polícia de São Paulo, ou qualquer polícia brasileira, é altamente capacitada na utilização de armas de fogo, não é verdadeira. Bom, né? Aí fica por sua conta. Por minha conta não, isso aí né? Nós temos uma deficiência gigantesca no treinamento com armas de fogo na polícia, não só de São Paulo. A polícia de São Paulo ainda é a menos grave, mas nós temos aí estados onde um policial é treinado com 50 tiros. No momento que ele se forma, ele nunca mais atira, né? Segundo, você tem policiais que morrem ao tentar reagir ou ao reagir? Tem policiais. Mas há uma leva gigantesca, milhares de policiais que escapam todos os anos de morrer porque estavam armados, reagiram e saíram ilesos. O problema é que isso não vira notícia. E aí fica parecendo que a arma nunca serve para defesa, né? Terceiro ponto, essa ideia do não reação é uma ideia completamente falaciosa e perigosa. Por quê? Por quê? Eu explico. Pelo seguinte, quando eu digo para você, eu, Estado, digo, olha, não reaja, porque senão você vai morrer. O que eu estou fazendo não é defender você. O que eu estou fazendo é justificando o bandido. O que eu estou dizendo na cabeça do bandido é o seguinte: se o próprio policial, se o próprio delegado, se o próprio secretário de Segurança Pública disse que você não pode reagir, como assim você reagiu para mim? Eu te mato. Como aconteceu há pouco tempo atrás na Bahia, onde um marinheiro foi assassinado a facadas, e o criminoso, ao ser preso, primeira coisa que ele disse foi: todo mundo sabe que não se deve reagir. Ele reagiu, matei mesmo. Então a gente precisa tomar muito cuidado com esse discurso. Sua recomendação é reagir? De forma nenhuma, eu disse isso. Não, estou perguntando. Ok. Eu estou falando. A minha recomendação, a recomendação que eu sempre digo é analisar a situação e fazer o que for necessário naquele momento que você acredita que é a melhor forma de sair vivo naquela situação. Sim, às vezes é entregar o seu relógio, é entregar o seu carro, às vezes pode não ser, porque você pode, com isso, não garantir que você vai escapar vivo. A verdade é essa. Em última instância, se eu quero uma arma, eu tenho treinamento para isso, eu tenho capacidade psicológica para isso, que são quesitos adotados pela lei hoje. Você é obrigado. Só vai conseguir comprar uma arma de fogo quem comprovar efetivamente que sabe utilizar aquela arma de fogo. Mesmo que, e não é verdade, mesmo que com isso eu trouxesse mais risco para mim, ninguém tem nada a ver com isso. Muito menos o Estado, que é absolutamente incompetente para defender qualquer um de nós. Aliás, não existe Estado no mundo que seja capaz de defender 24 horas por dia um cidadão. Mas, Benê, doutora, tem muitas perguntas aqui. Por exemplo, o Marcos Guilherme fala sobre as fronteiras, né, que as armas entram pelas fronteiras. Sem dúvida, e as armas acabam abastecendo não só os bandidos, mas também muita gente que quer se defender e não tem capacidade de fazer um curso. Enfim, essas pessoas conseguem armas, né, doutor? Fique à vontade. Não, hoje existe uma longa tradição no mundo de apoio às pessoas presas, inclusive, que o Estado é garantidor da vida de todo ser humano, todo cidadão. Tanto ele é responsável, que assim está na Constituição Federal. E a Constituição Federal, o Brasil não é um país que acontece isoladamente no panorama internacional. Ele acontece dentro de uma sociedade internacional, tem compromissos internacionais firmados. E os compromissos firmados pelo Brasil na sociedade internacional apontam no sentido da paz social, no sentido do Estado garantir as liberdades individuais e a vida entre elas e a dignidade humana. É isso, resumidamente. Bom, vamos lá, exatamente, para garantir a integridade da vida humana e a vida do cidadão e até do bandido também. Eu não disse isso, como o senhor tentou dizer. É que eu defendo a ideia de que todo cidadão com preparo, né, tem que ter o direito, tem que ter a liberdade, mais do que isso, de ter uma arma de fogo para sua defesa. E o Estado não pode negar esse direito, né? Porque a verdade é o seguinte: quando um criminoso meteu o pé na porta da sua casa, não adianta você chegar para ele e falar: olha, de acordo com a Constituição, o Estado tem que me proteger, porque ele não vai te proteger. Ponto final. A verdade é essa. Infelizmente é essa. O mal está lá fora. Há pessoas ruins, há pessoas cruéis, prontas para fazer o que quiser com a sua família. Então, aquele cidadão que se acha preparado, que se acha com o direito, com a liberdade de defender sua família,
tem que ter esse direito respeitado. É só isso que nós estamos lutando. Curioso, esse discurso nos Estados Unidos é o discurso típico do Partido Republicano. É um discurso considerado de direita, não há problema, a gente está numa democracia, não estou rotulando ninguém aqui. Isso é um problema de consciência individual. E os Estados Unidos, que prega isso, e vários estados norte-americanos pregam isso, sequer reduziram a taxa criminal. Pelo contrário. Qual estado? Os Estados Unidos hoje têm a maior população carcerária do mundo. Não, estamos falando de criminalidade. Não, o senhor disse, estados não reduziram. Qual estado? Estado Texas, por exemplo. Não reduziu? Não reduziu. Não, ele saiu da década Não reduziu. Vou dizer dados. Ele saiu da década de 80 de 12 homicídios por 100 mil habitantes, hoje tem 4,8 homicídios, isso não é redução? De quem que são? matemática é essa? Texas? Que matemática é essa que tem 2 milhões que não leva em conta, tem 2 milhões de cidadãos presos norte-americanos nas cadeias? 2 milhões de bandidos presos pagando suas penas por 2 milhões, e a população armada. 2 milhões, muito bem. Então, houve redução de criminalidade? Não, eu acho que a tese não funciona. Houve 2 milhões presos? Houve. 2 milhões é a maior população do mundo, houve? Está ótimo isso, eles cometeram crimes. Está ótimo. Está ótimo. Será que a sociedade está bem isso? Se eles cometeram um crime, eles têm que estar presos. Por isso que reduziram o número de estupros, desabou nos Estados Unidos, o número de homicídios desabou nos Estados Unidos nos últimos 20 anos. E, obviamente, a população carcerária subiu porque os bandidos estão sendo presos. Diferente do Brasil, que continua com essa leniência com bandido. O Estado é garantidor individualmente da sua segurança? Ele deveria ser. Se não é uma falha dele. Se não é uma falha dele. Mas o entendimento do STF quanto a isso não é esse. Não, esse é o seu entendimento, sua interpretação. Não. Está no STF. Não está não. Está na Constituição. Tribunal de Justiça. Bom, vamos discutir no campo do direito, a gente discute. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Então vamos discutir a decisão da Organização dos Estados Americanos, da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Estou falando. Não, a gente está discutindo. Não, eu estou falando. Não, a gente está discutindo Constituição. Veja, uma coisa é teoria, doutor. Uma coisa é teoria, outra é a prática do cidadão que está morrendo na rua, que está morrendo em casa. Você está correndo da teoria. Você falou da teoria. Não, eu estou vindo para a prática. Não, você fugiu da teoria. Você falou. Estou vindo para a prática. Você falou do STF, eu quis discutir no plano constitucional, porque eu acho que não é aqui o. Mas eu discuto. Dizendo na prática. Na prática a gente discute, eu estou discutindo. Na prática, os tribunais. Você fugiu da discussão teórica. Não, deixa, por gentileza. Na prática, os tribunais de justiça do Brasil não provêm sentenças favoráveis àqueles que recorrem pedindo ressarcimento. Me diga um caso concreto. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Um rapaz assassinado por um egresso, por um fugitivo da Justiça do Rio Grande do Sul, foi assassinado. A esposa dele entrou com ação contra o Estado, pedindo indenização, porque o Estado deveria garantir que ele estava preso. Deixa eu acabar. Isso aí foi negado, dizendo que o Estado não tem obrigação e é incapaz de proteger individualmente cada cidadão brasileiro. Agora fala. Agora eu posso falar. Eu acho que o senhor está desatualizado, não conhece o nosso direito para falar dessa forma. Desculpe, eu acho que o senhor não conhece. Primeiro que não tem caráter vinculante. E mais, vou dizer mais. Há uma jurisprudência muito mais recente, eu acho que ele vai ficar meio enfadonho em falar isso. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou o Estado brasileiro a indenizar uma família que um preso se suicidou dentro da penitenciária. Porque é responsabilidade do Estado. É um preso. Não uma vítima. Mas preso. Meu senhor, agora estou eu falando. Porque ele não é um ser humano? Ele não é um ser humano? Para o senhor, um preso não é um ser humano? Não é um ser humano. Então, acho que a gente não tem que discutir. Então, a gente tem que falar o seguinte, a pessoa é presa no Brasil, segundo o Benê, e ela perde a condição... Se eu rio, até rio, da pessoa que está presa, está rindo ainda. O senhor está rindo. Não, estou rindo do senhor, não estou rindo da pessoa presa. Gozado, eu não consigo rir do senhor porque eu tenho piedade intelectual de uma pessoa que faz uma afirmação dessa. Eu tenho piedade intelectual sua que não considera um ser humano preso... Não consegue considerar um ser humano uma pessoa presa. Eu não disse isso. Não, riu, debochou aí, está rindo. Estou esperando o senhor acabar de concluir. Não deixa, do Benê vamos lá, não deixa concluir, fica aí com riso, com bobagem, vamos lá, coisa de criança. Conclua, depois o Benê fala. O que eu quero dizer é o seguinte... Hoje nós temos um gravíssimo problema de circulação de armas ilegais no país, né? E não é só no Brasil, né? Não é só no Brasil, você tem isso em todos os países da América do Sul, praticamente na América Latina inteira, Estados Unidos, México... e praticamente todos os outros países. Né? Por quê? Porque o criminoso ele vai procurar uma forma e ele vai conseguir uma forma de se armar. Né? E não precisa ser necessariamente com armas de fogo, mas ele consegue. É contrabando, é desvio, é fabricação. Agora fecharam, a semana retrasada, fecharam uma fábrica de submetralhadoras em Belo Horizonte, tá? Que estavam sendo fabricadas e vendidas aos criminosos. Né? Tem uma cena de um rapaz roubando um celular
dentro da estação de trem usando uma submetralhadora, para você ver como está a circulação ilegal. Por quê? Porque o foco, como eu disse, continua errado. Né? A polícia, mesmo se empenhando em retirar de circulação essas armas e apreender essas armas, ela está enxugando gelo. Porque ela prende o cidadão aqui, apreende a arma dele, uma semana depois ele está na rua e vai procurar armamento, e vai conseguir armamento, e vai conseguir continuar se abastecendo. Né? Então, no mínimo é injusto, né, que o cidadão não tenha garantido esse direito, que inclusive está na lei, de ter uma arma dentro com capacidade psicológica, como eu disse, com treinamento para a sua defesa. Doutor. Eu acho que é um contrassenso. Se a gente diz, se ele diz, não sou eu, que o Estado não tem capacidade para prover nossa segurança, esse Estado vai ter capacidade para testar que eu tenho capacidade psicológica e manuseio de arma, porque eu vou ter que ter o Estado para liberar o uso de arma. Então, mesmo o Estado que não tem capacidade para me defender, é aquele Estado que diz para mim que eu posso usar arma para me defender, que eu tenho condições psicológicas. Isso é uma falácia, eu não acredito nisso. Desculpe, o seu discurso em relação ao Estado, também eu não acredito. É uma visão ideológica, respeito, a gente está numa democracia, essa é a beleza da democracia, a gente não concordar, porém se respeitando, evidentemente, mas é um discurso liberal, é um discurso que leva em conta que o Estado está falido e o Estado não vai fazer nada por nós. Muito popular esse discurso nos Estados Unidos, em alguns rincões dos Estados Unidos, mas eu ainda acredito que o Estado, embora esteja falido, ele é pago por nós, contribuintes, nós temos que ter uma consciência de contribuinte e obrigar que o Estado cumpra a sua obrigação, e assim tem sido. A Noruega, a Escandinávia é um exemplo, a França é um exemplo, a Inglaterra é um exemplo. Tem problemas de criminalidade? Evidentemente que tem, ninguém aqui é poliano ou sonhador. Mas o fato é que nós pagamos nossos tributos, recolhemos uma alta carga tributária, eu, você, Benê, todos nós. Nós temos que obrigar o Estado a gerir essa coisa comum. Agora, eu acho que o Estado, sim, está na Constituição Federal, no artigo 5º, que é dever do Estado, a segurança e zelar pela nossa vida. O direito básico, o direito fundamental, a dignidade humana, a vida. E como que...